Olá, meu nome é Bruno Aldenucci, sou o criador do STF, o Sistema Terapêutico Funcional, e idealizador do treinamento clínico funcional, que é um método de treinamento funcional aplicado a condições específicas da saúde, o qual eu escrevi o primeiro e único livro sobre esse tema. Então hoje eu estou aqui para falar para você os 2 pontos que são fundamentais para que todo fisioterapeuta deve conhecer para saber mostrar para o seu paciente o valor do seu atendimento, da sua sessão, da sua consulta, como quiser chamar, e não fazer com que o seu paciente ele procure por preço. Então, valor é diferente de preço. Primeiro, a gente vai entender a diferença de valor e de preço. Valor é quanto realmente vale, o quanto aquilo agrega para o paciente, e o preço é o quanto você cobra por aquilo. Então, existem 2 pontos que eu vou falar para você nesse vídeo aqui, então não deixe de assistir até o final. Antes de falar sobre esses 2 pontos, eu quero compartilhar com você uma situação que aconteceu semana passada comigo. Eu realizei uma avaliação em um cliente que ele está há muito tempo, segundo relatos dele, de um paciente, há muito tempo com várias disfunções e dores e não achava o problema. Tem problema na coluna, tem problema no ombro, tem uma lesão de ligamento cruzado posterior no joelho, tem uma lesão no cotovelo, então são várias disfunções associadas, várias lesões já instaladas e ele tinha uma dificuldade de resolver o problema. Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma avaliação detalhada e começamos com uma anamnese, tentar entender qual foi a causa, se foi traumática ou se de repente apareceu por um uso excessivo ou se apareceu sem causa aparente, daí a gente vai tentar buscar mais entender a postura, a disfunção desse paciente. E aí fui pela anamnese buscando entender qual que era o principal problema, qual dor dele, dessas articulações estava maior ou mais elevada, porque a gente precisa tratar aquela dor que gera um mecanismo antálgico, um reflexo antálgico, onde ele se protege e gera uma alteração postural ou uma disfunção que pode desencadear outros problemas. Então olha só que legal, estou compartilhando isso com você para você ver como é importante a gente entender o todo do nosso paciente. E nessa anamnese foi possível identificar isso. O nível das lesões, quanto de dor ele estava sentindo, quanto tempo ele vem sentindo, que tipo é essa dor, como começou e por aí vai, coisas que você já sabe. Mas eu só estou te mostrando agora uma forma de raciocinar mais aprofundada em cima dessas questões. Depois disso, uma avaliação postural estática, porque na avaliação postural estática eu consigo avaliar desvios, mas basicamente eu olhar um desvio vai me dizer muita coisa? Eu olhar que ele tem um ombro mais elevado que o outro vai me dizer muita coisa? Absolutamente nada. Apenas eu vou ter uma disfunção anotada, mas eu não sei a causa. Então eu preciso raciocinar para entender de onde veio aquela alteração. Nesse caso, ele tinha uma patela lateralizada com uma rotação aparentemente de fêmur interna. Olha que coisa esquisita. E quando a gente foi fazer o teste de sinal de Clark, vimos uma crepitação com dor bem significativa no joelho esquerdo, que no joelho direito não tinha. Mas, por quê? Se tem uma rotação interna do fêmur, sua patela está lateralizada, pode ser um sinal de perda de centramento ali da patela e começa a ter atrito e crepitação. Muito bem, o que pode estar causando a rotação interna do fêmur? Se ele tem uma anteversão pélvica, se ele tem adutores e rotadores internos encurtados, o que pode causar uma anteversão pélvica? Aí eu posso estar posso relacionar com o ilho-psoas encurtado, com o reto femoral encurtado, com aumento da hiperlordose, o aumento da lordose lombar, uma hiperlordose, que está relacionado com o encurtamento do quadrado lombar, fraqueza dos músculos abdominais, fraqueza dos músculos glúteos. Olha só quanta coisa está envolvida. Até um tensor da face lata, ele pode estar influenciando nessa anteriorização da cabeça do fêmur. Essa anteriorização pélvica, a pelve sendo anteriorizada, fazendo uma anteversão, certo? Então veja como tudo isso que eu estou te falando, esse conhecimento, ele me dá uma base para raciocínio, para eu conseguir apresentar para ele um diagnóstico, uma projeção, um programa, o que eu vou fazer com ele, antes mesmo de falar o preço. Então, seguindo essa avaliação,
a gente fez os testes de comprimento muscular. Eu precisava identificar se era o adutor, se eu tenho um flexor de quadril monoarticular ou biarticular encurtado, se eu tenho um bom ativação do core. Então a gente fez todos os testes para identificar isso. Sem contar que eu tenho que tentar entender as lesões ascendentes ou descendentes, né? Onde começou tudo isso? Foi da lombar e subiu para o ombro, foi do ombro e desceu. Aí fomos começar a avaliação dinâmica, os testes funcionais, uma avaliação dinâmica do movimento. Colocamos para o primeiro teste o agachamento. E no agachamento a gente vê que ele vai, de repente faz uma rotação externa do fêmur. Ué, mas na posição estática ele não tinha uma rotação interna, parece? Tinha, e quando ele vai agachando, ele vai para uma rotação externa e não consegue fazer um agachamento total, completo, coxa paralela ao solo, pelo menos. Colocamos um calço, fez o agachamento completo, sem fazer a rotação e passou, a coxa passou da linha paralela ao solo. Então a mobilidade de tornozelo pode estar envolvida. Quando a gente associa a um outro teste, o Land Test, que avalia especificamente a mobilidade do tornozelo, a gente consegue observar que realmente a mobilidade de ambos os tornozelos estavam reduzidas. Mas e o quadril? Será que esse quadril não tem algum probleminha? Por mais que a gente aliviou a mobilidade do tornozelo e conseguiu agachar, mas aí o tronco fica mais reto, eu não preciso de tanta mobilidade de quadril. Vamos avaliar a mobilidade de quadril. Quando avaliamos a mobilidade de quadril, um pouco reduzida. Vamos avaliar onde lateral? Fazemos a flexão de quadril com rotação interna de um lado, ok. Do outro lado, uma dor incrível. Ao fazer a rotação interna do membro inferior esquerdo, uma dor bem significativa naquele quadril. O que isso representa? Teste de Fadir, que nós chamamos, representa que pode ter um impacto femoroacetabular. Pode ser que tenha já alguma lesão labral, pode ser que tenha uma lesão do tipo CAN, uma alteração anatômica do tipo CAN, que está segurando aquela mobilidade. Que a gente vai, chega um momento, travou, eu forcei um pouquinho, dor bem significativa. Já no outro membro, também tinha uma certa restrição, mas não tinha dor, eu forçava, ele conseguia um pouquinho mais, então talvez não tinha tanta alteração anatômica daquele quadril. Só que no outro, quando a gente fazia a rotação externa, a rotação interna, eu jogo o pé para fora, flexão de quadril, jogo o pé para fora dele para fazer a rotação interna do fêmur. Parece que só o joelho ia. Ele não fazia a rotação do quadril, só o joelho ia. Alguma coisa estava estranha. Vamos avaliar esse joelho. Ao avaliar esse joelho, fazia um teste de gaveta posterior, só escutava um poc, poc, poc. Ou seja, achamos a ruptura do cruzado posterior, que ele relatou na anamnese, e tinha um atrito, já um impacto ósseo ali, que a gente fazia plá, plá. Então o cruzado posterior estava com ruptura em algumas fibras, não era uma ruptura total, porque depois a gente, conversando, ele me relatou que no exame não deu uma ruptura total. Então olha quanta coisa eu tenho importante para trabalhar com ele, para fazer um programa de tratamento detalhado e mostrar para ele que as coisas não são tão simples. Por mais que a gente quer fazer um determinado exercício, mas, será que esse joelho pode? Será que vai ser importante? Vamos fazer então um exercício de agachamento para não sobrecarregar o seu quadril. Vamos fazer um agachamento na parede. Então eu vou apoiar lá na bola nas costas, apoia na parede e os joelhos vão ficar 90 graus. E o quadril também mais ou menos 90 graus, então eu não vou ter tanta necessidade de mobilidade nem de tornozelo, nem de quadril, e vou conseguir fazer esse exercício de agachamento. Ótimo. Só que toda vez que ele for subir a fase ascendente, o quadríceps vai contrair e vai fazer assim, esse é o fêmur, esse é a tíbia. Vai fazer uma posteriorização da minha tíbia. E como ele está empurrando a parede, lei da ação e reação, a parede empurra ele de volta. Então a tendência é fazer uma posteriorização da tíbia quando ele estiver subindo, e como a parede está empurrando ele, o fêmur vai indo para frente. E o que ele tem lesionado ali? Cruzado posterior. Então esse exercício é extremamente contraindicado para esse tipo de paciente. Poderia ser uma estratégia interessante por conta do quadril que ele referiu em impacto e dor? Quadril do lado esquerdo, sim, mas no lado direito o joelho
não pode suportar essa sobrecarga, que ele já tem fibras rompidas, a tíbia vai ser posteriorizada, o fêmur ser jogado para frente, e aí o nosso cruzado posterior vai sofrer ainda mais. Tá vendo como a gente tem critérios para prescrição? Uma avaliação detalhada te traz muita informação mesmo. E com isso você consegue traçar uma estratégia para você poder ter o melhor programa de tratamento para gerar resultados para o seu cliente ficar feliz e indicar você para outras pessoas. Assim você vai ter um nome. Só que para você chegar lá, você tem que ter esse conhecimento, tem que ter feito essa avaliação. Continuando ainda com esse cliente, olha só que interessante, né? Continuando, nós identificamos que encurtamento nenhum, nada, nem de superiores, membros superiores, inferiores, tudo ok. O que deu? Desculpa, na verdade teve um pequeno, flexores de quadril. Então os flexores de quadril deu um leve encurtamento que pode estar fazendo sim essa anteversão, causando um pouco de hiperlordose e causa essa rotação interna então do fêmur, porque os adutores estavam tudo ok, né? E a gente vê ainda que ele tem o ilíaco rodado, né? E tinha o tronco rodado, então o ombro esquerdo é mais voltado para frente, com o ilíaco esquerdo também, teve uma rotação total da coluna, porque muitas vezes pode ter uma rotação de ombro e o ilíaco compensa do outro lado, né? O quadril compensa, né? Ou uma rotação de quadril e o ombro compensa para o outro lado. Mas ele tinha os dois, tanto o quadril como o ombro esquerdo, os dois voltados para frente, tinha uma certa rotação, o que fazia com que ele tinha uma rotação maior ainda do fêmur esquerdo. O que faz essa rotação maior, rotação interna do fêmur esquerdo? Você joga a cabeça lá para fora, a cabeça do fêmur, faz uma rotação interna, né, tem que jogar ela mais, ele vai querer posteriorizar essa cabeça e jogar para fora, por causa do valgo. E com isso, o atrito lá fica mais. Se ele já tinha uma tendência a ter um impacto femoroacetabular, ali com essa alteração de posicionamento ficou mais claro isso, mais evidente. Muito bem, ele chegou e trouxe os exames para nós, né? Só que eu particularmente eu gosto de fazer a minha avaliação primeiro para depois pegar os exames. E quando eu pego os exames eu gosto de olhar as imagens para depois olhar o laudo, para que esse laudo não me influencie na minha decisão, no meu diagnóstico, né? Depois que a gente fez tudo isso, então vamos olhar os exames. E aí no exame a gente vê realmente que tinha algumas alterações. Ele não tinha dor no ombro, mas tinha lá no exame dizendo que o diagnóstico depois, né, no laudo, teria uma tendinite de supraespinhal e infraespinhal subescapular com uma rotura de algumas fibras do supraespinhal. Mas ele não tinha dor, nem todos os testes específicos negativos, então fomos lá, testamos, fizemos os testes todos negativos. Então talvez isso já era uma lesão antiga, que a gente precisa restabelecer a funcionalidade e a estabilidade glenomeral, ou estabilidade ainda mais escapular, né, e a mobilidade glenomeral, para que ele não sobrecarregue aqueles músculos do manguito rotador. Né, porque provavelmente eles estão sendo sobrecarregados porque aquela escápula não está sendo bem estabilizada. Quando eu correlaciono com a avaliação postural estática, que ele tinha um ombro esquerdo para frente, eu conseguia ver que esse ombro direito para trás, que é onde ele tem as rupturas e as lesões, tinha uma escápula mais alada. Essa escápula alada, então, está me dizendo que pode ser uma falta de estabilidade escapular que pode sobrecarregar, então, a articulação do ombro e até os próprios músculos do manguito. Eu posso diminuir meu espaço subacromial, vamos falar direito, né? E ter um pinçamento ali dos tendões do manguito. Então a gente vai associando. E daí o exame me mostrou isso. No exame do quadril, mostrou que ele tem uma tendência a ter um impacto do tipo CAN. Ainda não apresentava, mas poderia ter. Então, CAN, nós temos a cabeça do fêmur maior, vamos dizer assim, mais abaulada, e ela pode impactar na borda do acetábulo. E aí, claro, se a cabeça do fêmur é maior, a gente fez aquele teste de fadiga e ele sentiu dor, porque provavelmente já tem uma lesão, processo inflamatório, né, alguma lesão labral ou condral, enfim. E ainda mais, seria importante se a gente tivesse um raio-x que não tinha, né, só veio com a ressonância, um raio-x, um exame de radiografia do quadril para a gente ver a profundidade do acetábulo
e para a gente ver o ângulo da cabeça do fêmur, que isso vai ser muito importante na hora da gente prescrever o exercício de agachamento, por exemplo, subir, descer a escada, enfim. E qual que era a queixa dele? Ele queria agachar total. Será que é interessante para esse paciente ele querer agachar total? Então hoje a gente fala muito em mobilidade, né? Então vamos trabalhar a mobilidade do quadril até que você consiga. Vamos trabalhar a mobilidade do tornozelo até que você consiga. Alguns pacientes não vão conseguir jamais fazer um agachamento total pela sua condição anatômica. E você, terapeuta, prescritor de exercício, ficar incentivando isso, você pode incentivar ele ainda mais para uma lesão e não tratá-lo. Então você quer fortalecer coxa, glúteos, por lesões na lombar, que ele sentia. A maior queixa dele era a dor lombar, mas também tem lá o cruzado posterior, quer fortalecer mais as coxas, enfim, ou principalmente a direita, né, onde ele tinha lesão, mas você tem que ter critérios para a seleção dos exercícios. Olha quanta coisa envolvida nesse paciente que é fundamental que a gente avalie e pense para a gente conseguir programar um programa de... Programar um programa é ótimo, né? A gente conseguir realmente criar um programa de resultados que tenha passo a passo. Primeiro nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer aquilo outro, e assim você vai progredindo. E com isso eu consigo mostrar para ele. Eu mostro para o meu paciente o que tem que ser feito, o caminho que a gente vai levar e o que eu avaliei o diagnóstico que eu trouxe, que eu estou trazendo para ele. Qual que é a resposta do meu paciente? Eu nunca recebi uma avaliação dessa. Nunca fui submetido a uma avaliação tão detalhada que me mostrou tantas coisas importantes que nunca foram trabalhadas. Quando eu fui procurar um ortopedista, não é desmerecendo nem criticando, pelo amor de Deus, mas a função dele é essa, olhar para o joelho, ligamento cruzado posterior, vamos pensar ali no ligamento cruzado posterior, se opera ou se não opera. Beleza? Essa é a função dele. Mas por que eu posso ter uma sobrecarga ali naquele cruzado posterior? Ou aquele cruzado posterior, aquela ruptura, pode influenciar na minha prescrição de exercícios? Quando eu estou pensando na lombar, quando eu estou pensando no ombro, no quadril e em outras alterações que ele tem? Pode. Então, quando o ortopedista liberou ele para um tratamento conservador, essa pessoa, esse fisioterapeuta que vai aplicar o tratamento conservador tem que entender que certos exercícios não podem ser feitos por conta do quadril. Que certos exercícios para tentar melhorar o quadril e a lombar não podem ser feitos por causa do joelho. Por exemplo, o agachamento com ele apoiado na parede, que vai aumentar a sobrecarga aí no ligamento cruzado posterior. Então veja como essa avaliação ela vai te dar o que fazer. Não adianta você pegar, olhar o exame de imagem e falar, ah, legal, tem uma ruptura, vamos trabalhar. E começa já o programa de exercícios. Não. Você, fisioterapeuta, faz uma avaliação cinesiológica funcional, que ninguém faz. O mais próximo é um profissional de educação física, o personal trainer, que vai fazer uma avaliação parecida, um profissional de qualidade, obviamente, mas ele não tem os testes específicos para determinar a lesão ou excluir uma lesão. Por exemplo, eu levei com o exame que tinha as lesões no ombro, mas eu vou fazer os testes, não tinha nenhuma limitação de movimento, nenhuma dor, então ele estava funcional. Por que será que apareceu? Aquele exame já era um pouco antigo do ombro. Então, e aí? Qual que vai ser a minha conduta terapêutica? E aí eu identifiquei que a escápula alada. E aí sim eu vou ter uma conduta buscando a estabilidade escapular e melhorar aí a coordenação, o controle neuromotor dessa cintura, né, escapular, desse complexo do ombro. Olha quanta coisa a gente junta. E para que tudo isso? Por que eu estou contando essa história para vocês? E estou mostrando esse desfecho onde meu paciente falou, cara, nunca vi uma avaliação desse tipo. Para dizer que ele pagou com gosto. Pagou com muito gosto. Por quê? Porque ele viu que tem valor, pessoal. Entende? Você me entende? Que ele viu o valor. Então veja como ele consegue entender o valor mesmo antes de saber o preço. Mostrei que eu tenho o caminho das pedras porque eu identifiquei que eu tenho isso, outro, aquilo outro. Então se eu corrigir aqui não causa mais disfunção lá e por aí vai.
E eu mostrei para ele o programa, que é feito por etapas. Eu tenho essa etapa, depois essa, aquela outra, e assim eu vou progredindo. Com isso, ele entende o valor. Então ele não fica se questionando o quanto vai pagar. Claro que às vezes a pessoa não tem condição mesmo. Mas veja como isso faz total diferença. Total diferença no seu programa, na sua conquista do paciente, na sua credibilidade, na sua formação de clientes. Você apresenta muito mais valor. Então olha só, depois de tudo isso, o seu paciente ele vai achar barato e não caro, porque ele entendeu o valor que você está apresentando para ele. O seu atendimento realmente vai trazer valor, vai resolver o problema dele. As pessoas não querem procurar mais uma sessão de fisioterapia, as pessoas não querem procurar mais uma técnica, seja qual for, se você vai usar um aparelho XYZ ou a técnica XYZ. Não estão procurando isso. Ele está procurando resolver o problema dele. E como é que você vai mostrar que você resolve o problema dele? Porque você fez uma avaliação detalhada, você mostrou os pontos que estão influenciando e você mostrou uma possível solução, que nós temos que fazer isso, depois isso, depois isso. Então, na avaliação, na consulta, você conseguiu mostrar o teu valor, ele vai pagar com gosto e pode pagar também as sessões, os seus atendimentos, como você quiser chamar, depois, sem questionar muito o preço. Porque você mostrou realmente o valor. Tá vendo a diferença? Eu contei toda essa história com esse meu paciente para você entender que é muito mais valioso você fazer uma avaliação dessa, explicar isso para ele e mostrar como seria um programa de tratamento, do que você olhar o exame, bom, o exame é isso, então vamos lá, vamos fazer um fortalecimento, colocar um ultrassom aqui e pronto. Isso todo mundo faz, né? Então olha só a diferença de mostrar o valor em relação ao preço. Muito bem, então vamos aos dois pontos fundamentais aí que vai influenciar na conquista do seu paciente, na sua carteira, no aumento da sua carteira de clientes, que é isso que a gente falou lá no início desse vídeo. Então o ponto número 1, o quanto você sabe de anatomia, fisiologia, biomecânica, cinesiologia, avaliação, por aí vai. O quanto você entende da base, o quanto você entende de avaliação. Veja, porque só assim você consegue mostrar o valor para ele. Senão você chega, fala o preço e fala, não, é muito caro. Não, mas agora você mostrou onde está o problema dele, tem esse outro, e aqui você vai achar a solução. Veja, você vai lá no mecânico, leva o teu carro no mecânico, o mecânico fala, é 500 reais. Mas como assim? Você nem abriu o carro? Pois é, 500 reais. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E pior, algumas pessoas ainda se sujeitam a esse tipo de atendimento de início. É claro que não vai se sujeitar a pagar 200, 300, né? Vai pagar 30, 50, sei lá, no máximo, né? Mas enfim, aí depois que o mecânico abriu, ele falou, cara, olha só, você disse que estava vendo um barulho na roda ali quando freava, e você falou que podia ser pastilha. Mas, cara, a pastilha já comeu, já chegou no disco. Mas por que isso tudo também? Tá faltando fluido. E também porque daí tá desbalanceado aqui sei lá, como é que chama? O volante tá torto, e aí tá pegando não sei aonde, e o pneu já tá gasto, e não sei o que. Então a gente vai ter que, tá vendo? Um diagnóstico, vamos ver o todo aqui. Então eu vou arrumar isso e aquilo custa tanto. E eu vou fazer isso por etapas, e assim a gente vai chegar aqui no final e vou resolver o teu problema. Agora eu poderia só trocar a pastilha aqui, mas teu disco já tá torto, daí não tem fluido de freio, daí não sei o que lá, entende? Agora, se fosse só a pastilha também, você abriu, mostrou, abrir é só a pastilha, vamos lá, beleza, em 2 sessões eu resolvo, em 1 sessão eu resolvo, em 5 sessões eu resolvo, beleza? Ótimo. Só que sem abrir o carro não tem como saber, né? É impossível qualquer coisa. Ou sem ele pilotar aquele carro, dirigir aquele carro, o mecânico dirigir. Então, sem você colocar a mão no seu paciente, sem você avaliar, é impossível. Não tem como você achar isso. Então, o ponto 1, que é fundamental, o quanto você tem de conhecimento técnico sobre avaliação para você ter essa resposta. E eu vejo que a maioria até sabe avaliar, aplicar teste, vai lá, aplica o teste de gaveta, faz lá o teste de impacto de NIR, não sei o que lá. Tá, mas e daí? O que está causando isso? Isso é só a consequência. O teste de impacto deu positivo. Beleza, mas o que causou esse impacto? Como é que você vai avaliar? Postura estática, dinâmica, o que está causando essas alterações? Ele tem disfunções, o que está causando essas disfunções? Então esse primeiro ponto
Tipo, olha só, fundamental. Fundamental. Se você não tem esse primeiro ponto, que é esse conhecimento da base, como é que você vai mostrar valor para o teu cliente, para o teu paciente? Como é que você vai mostrar o que realmente você pode fazer por ele? Que realmente você pode resolver o problema, porque você abriu ele e descobriu que o problema é na pastilha, enfim. Ficou claro? Olha só o segundo ponto, que é ainda mais importante que o primeiro. Ainda mais importante que o primeiro. O primeiro é tão fundamental, né? E o segundo ponto é ainda mais importante. Por quê? O ponto 2 é o quanto você sabe explicar e mostrar isso para o seu paciente. Se ele não entender, não resolve. Quantas vezes você já foi consultar com um fisioterapeuta, com um médico, com um nutricionista, seja qual for o profissional? Ele faz algumas perguntas, não te fala nada e fala, ó, coma isso, isso e isso. Ou, tome esse medicamento. Ou, vem aqui que a gente faz um tipo de trabalho e faça esse exercício em casa. Mas, cara, ninguém falou que você tem, você não sabe que valor que ele percebe do teu atendimento. Nenhum. Pelo contrário, ele sai criticando. Eu fui lá, o cara me falou que eu tenho, meio estranho, né? Mandou tomar um negócio, ou comer tal coisa. Então, o ponto 2 é o quanto você consegue, o quanto de capacidade você tem de explicar para o seu cliente o que está acontecendo, onde que você quer chegar com ele, e esse caminho para chegar lá precisa de etapas. E essas etapas é essa, depois essa, para você chegar lá. Por isso que eu usei esse exemplo que aconteceu comigo semana passada. Isso acontece frequentemente, né, comigo aqui no meu consultório, mas eu usei esse exemplo de semana passada com esse meu paciente para mostrar para você a importância desses dois pontos, Então você tem que ter essa boa base para fazer um bom diagnóstico, para conseguir entender o seu cliente profundamente e depois você saber o que você vai fazer e como vai fazer. E aí explicar para ele. Aí ele vai entender o valor realmente do seu trabalho e o preço para ele pouco importa. Se ele não tiver condição, se tiver uma certa dificuldade, ele vai fazer o possível para conseguir pagar você e realmente fazer o programa de tratamento com você. Se não, ele, infelizmente, em alguns casos acontece de realmente não conseguir. Mas olha a diferença de você mostrar o valor antes do preço. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fechar, fidelizar e ter muito mais indicações do que milhões ou milhares ou de que 99,9% dos fisioterapeutas. Porque você está mostrando antes o valor antes do preço. Só que para você mostrar o valor, você tem que ter o ponto 1, tem que ter esse conhecimento. E tem que ter o ponto 2, que é explicar o conhecimento. Então nós, no treinamento clínico funcional, nós baseamos muito uma avaliação detalhada. Então quem trabalha com treinamento clínico funcional sabe avaliar estaticamente, dinamicamente, testes para a gente conseguir ter um raciocínio. E tem uma boa base, tem que conhecer fisiologia, biomecânica, anatomia, para você conseguir interpretar tudo isso. E depois que você consegue interpretar e você tem essa base, você sabe explicar com clareza para o seu paciente, para ele entender o que está acontecendo e realmente dar valor para o teu trabalho. Então você precisa entender a língua que o seu paciente fala para você falar a mesma língua. E não é raro acontecer isso aqui nas nossas turmas do treinamento clínico funcional, o pessoal que faz a formação com a gente. Muitas vezes a gente vê que eles saem com uma grande capacidade técnica, mas tem dificuldade de se expressar ou de falar a língua do paciente. E aí é preciso treino e é preciso você entender a base para você conseguir explicar o que está acontecendo. Então, nas formações de treinamento clínico funcional, nós explicamos muito detalhadamente como fazer uma avaliação e um bom diagnóstico. Aí você precisa explicar isso para o seu cliente. E nós tentamos, incentivamos os fisioterapeutas a fazer dessa maneira. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, compartilhe, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, clique no sininho aqui para você receber as nossas notificações sempre que tiver vídeos novos, conteúdos novos para você. E peço que você compartilhe esse vídeo com pelo menos um fisioterapeuta. Compartilhe com um fisioterapeuta, que assim a gente vai melhorar o nível da profissão.
Veja, se todos sobem a régua, se todos mostram esse valor para os pacientes acabam entendendo que realmente a gente é uma classe, que somos profissionais indispensáveis, que devemos ser mais valorizados e, consequentemente, ganhar mais também. Então, compartilhe com um colega seu fisioterapeuta. Nos vemos no próximo. Um grande abraço.